Muito bem, eu e a Ellen Vick estamos aqui ao lado do grande Kaká. Viemos encontrá-lo no centro de treinamento do Orlando City. Enorme aqui, né, Kaká? Enorme. Obrigado pela visita, é um prazer receber vocês aqui em Orlando. E realmente é enorme nosso centro de treinamento, muitos campos, e isso demonstra um pouco daquilo que é o crescimento do futebol aqui nos Estados Unidos. Kaká está com 35 anos, já teve todas as láureas que um jogador de futebol pudesse almejar. Foi o jogador mais influente do mundo, foi o melhor jogador do mundo, embaixador da ONU. Você teve múltiplas honrarias e você está com 35 anos, quer dizer, é muito para tão pouca idade. Mas a gente sabe que a vida de um jogador de futebol, em questão de idade, é mais efêmera. Então a gente quer saber de você o futuro. O que você planeja? Como é que você vê o seu futuro fora do campo? Bom, realmente a carreira de jogador de futebol, a gente tem esses privilégios muito cedo, né? Então eu estou com 35 anos, já uma idade avançada para um jogador, um atleta profissional, mas muito novo para o que se diz de vida. Então, na minha cabeça, assim, o que eu quero fazer é, quando eu parar de jogar, um ano sabático. Um ano sabático? O mundo quer um ano sabático? Mas eu comecei a jogar com 8 anos, sério mesmo com 12, e hoje estou com 35, então muitos anos fazendo isso, e eu acho que eu mereço um aninho aí realmente descansando e até colocando a cabeça no lugar para saber o que eu quero fazer dentro do futebol. Eu quero continuar no futebol, mas... Ser técnico? Então, hoje não passa pela minha cabeça, mas não sei também, não descarto. Vamos, nesse ano sabático aí, acho que eu vou descobrir, vou estudar, vou voltar a fazer algumas coisas, viajar e aí me preparar para poder voltar pro meio do futebol. Amaury, agora, Kaká, e esse seu interesse em querer saber mais do clube de futebol? Eu sei que você foi buscar mais conhecimento na parte financeira, na parte de marketing. O que tem por trás disso? De repente ele vai ter um time de futebol. Vai fazer concorrência ao Flávio Augusto da Silva, que é o dono do Orlando City aqui. Concorrência não, você é sócio dele. E ele é genial, né? Ele é genial. Flávio é genial. Flávio é genial. Então, é para realmente abrir a minha visão com relação ao futebol. Porque eu passei todos os anos da minha carreira jogando, né, dentro. Agora, muita coisa no futebol, o que acontece fora, a gente não tem ideia nem noção. Então, eu fiz um curso online pela Universidade do Futebol de São Paulo, que foi um curso muito interessante para mim, que abriu já um pouco essa minha visão, de entender o quanto um jogador é importante para a parte de marketing, o quanto um jogador é importante para a parte financeira, como que isso tem que estar totalmente integrado, tudo funcionar junto e em comunhão o tempo inteiro. Então esse é o meu interesse, de conhecer um pouco mais dessas outras áreas, para depois também ficar mais fácil para eu poder escolher aquilo que eu quero dar continuidade. Qual que é, na sua opinião, o jogador mais influente no mundo? Eu acho que o futebol é muito de momento, né? Então a influência vem pelo momento que está passando. E acredito que hoje é o Cristiano. Cristiano é o jogador. Cristiano Ronaldo. Ótima pergunta, mas eu queria saber, lá no começo, quando você falou com 8 anos de idade, você começou a jogar futebol. Eu queria saber, primeiro, o que te remeteu para esse esporte? Que tipo de influência você sofreu com 8 anos, se é que você se lembra, para te jogar no gramado? E se Cristiano Ronaldo é o cara que mais te inspira hoje, quem te inspirava na época? Não, eu comecei com 8 anos na escola. Eu estudava no Colégio Batista Brasileiro e o professor de Educação Física do colégio chamou minha mãe e falou: olha, dona Simone, o teu filho é diferente dos outros alunos que eu tenho aqui. Então aconselho a senhora a colocar ele numa escolinha de futebol e ver o que acontece. Aí dessa escolinha eu fui jogar no Alphaville Tênis Clube por um ano. Do Alphaville fui para o São Paulo e aí minha carreira começou aí no São Paulo Futebol Clube. Mas na minha época de infância era o prazer por praticar um esporte, e o esporte que eu mais gostava era o futebol. E aí quando eu cresci, na minha adolescência, a minha maior influência foi o Raí, que jogava no São Paulo. E naquela época o Raí era o meio campo, eu jogava nessa posição.
e depois, hoje, nos tornamos amigos, né, conhecidos, e a gente troca ideias e falo para ele, Raí, você não sabe a importância que você teve na minha carreira, na minha formação, então toda vez que a gente se encontra eu agradeço ele. Uma coisa que eu descobri, e você é mais ou menos parecido com o nosso prefeito João Dória, escravo da simetria, se não tiver tudo arrumadinho, tudo direitinho, um quadro torto deve te incomodar profundamente. Você tem isso? Tenho. Eu era pior, sinceramente, eu era pior. Já era toque? E aí aos poucos eu fui me libertando um pouco disso, porque principalmente depois que você tem filhos, eu tenho 2 filhos, né, o Luca com 9 anos, a Isabela com 6, e aí quando eles começam a fazer umas bagunças na casa, eu falei, agora não vai dar. Eu prefiro a liberdade deles e deixar eles serem crianças do que ficar com essas manias minhas. Então hoje eu sou mais tranquilo com relação a isso. O Lucas está afim de jogar futebol também? O Luca é muito parecido comigo, ele gosta de esporte em geral. Então hoje, na verdade, ele está na fase do basquete. Então ele faz basquete na escola, conhece todos os jogadores da NBA, o aniversário dele ele pediu que fosse uma festa do Golden State Warriors, mas gosta muito de futebol, tá indo também na escolinha, joga futebol, e nessa fase eu sim, prefiro que realmente faça o que goste. Ele tá com 9 anos, muito novo, acho que mais uns 2, 3 anos, e aí sim dá para encaminhar e direcionar, se ele quiser ser um atleta profissional, para um esporte mais específico. Acá, você está separado há quanto tempo? Estou separado há 2 anos já. Mas a convivência é ótima, o compartilhamento dos filhos também, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar é que o Kaká está namorando agora a bonita modelo Carol Dias. Tá bem? Muito bem, a gente está muito bem e feliz com essa nova fase. É uma pessoa que tem me ajudado muito realmente a recomeçar, a viver essa nova fase, a trazer essa felicidade. Então realmente quero agradecer muito a Carol Dias, já agradeço ela, falo sempre para ela, muito obrigado por você existir, mas que ela saiba realmente publicamente que o quanto, talvez ela não saiba ainda o quanto ela me ajuda, e talvez um dia nem entenda o quanto ela tem me ajudado e sido importante para mim. Então, esse caminho todo tá levando para o altar, não tá? Não, já foi até anunciado que vocês estão marcando o casamento. Não, essa foi uma notícia que saiu que a gente estaríamos noivos, mas não é verdade. Mas, assim, é sério o negócio. A gente não tem pressa, não tem nada marcado ainda. Nem mas precisa casar. Pra que casar de novo? É bom, né? Eu acho que é legal. É até o sonho dela também. No meu caso, eu já tive essa experiência, mas acho que uma experiência para ela também seria legal. Mas acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Vai chegar o momento da gente falar de noivados e casamentos. Nossa, você mostrou as fotos dela, como ela é bonita. Combina. Como é que vocês se conheceram, cara? A gente se conheceu através de alguns amigos em comuns. E aí nós nos encontramos ano passado em São Paulo. Eu estava aqui, fui de férias para lá e ela tinha acabado de chegar em São Paulo para trabalhar. E aí a gente se conheceu lá e ela vem para cá. Ela vem para cá com frequência. Então ela fica indo e voltando e vem para cá, para Orlando com frequência. Eu sempre, como todo mundo, né, quer saber mais do Kaká, da pessoa, não só do profissional. Então você fica mais parte da sua vida aqui em Orlando, especificamente? Esse é meu 3º ano de contrato com o Orlando, então é meu 3º ano aqui. Maior parte do ano eu fico aqui durante a temporada, jogando. Vou dizer que 7, 8 meses do ano eu tenho passado aqui nos últimos 3 anos. Essa sua experiência, não é a sua primeira experiência americana, não é? É a sua primeira experiência na América, morando... Você jogou no Milan, eu joguei no Milan por 7 anos, joguei no Real Madrid na Espanha por 4 anos, e aí vim para cá. E esse é meu 3º ano aqui, então é experiência nova para mim, morando nos Estados Unidos, uma cultura diferente, um país diferente, futebol diferente, uma liga diferente, começar num clube novo. Então toda essa experiência para mim tem sido muito importante. Já levou os filhos na Disney? Nossa,
Eles podem ser guias da Disney. Você vai na Disney e aí pega um grupo de excursão do Brasil. Cacá! E aí? Vou de boné, óculos escuros e vambora, e vamos. Aí os caras falam, olha o Cacá de boné e óculos escuros, vamos lá! Aí se reconheceram e falaram, gente, vamos tirar uma foto em grupo aí, porque eu também tô aqui para curtir, quero brincar, vamos lá e tirar uma Cacá foto. tem outras habilidades. Você me contava que ele joga golfe, não é? Super bem. Super bem? Eu gosto, moderno. gosto bastante. E também é campeão, sabe de quê? De ping-pong, com troféu e tudo. Já bateu o Dória Miranda, já bateu. Quem mais? É pato na mesa para você? A gente tem um grupo de amigos em São Paulo que sempre quando a gente está junto, a gente se reúne, que é o Doda, o Ricardo Almeida, o Luigi Baricelli, quem mais? Tá morando aqui, Luiz? A gente está morando aqui também, tem ido e voltado. Então, entre outros amigos que nós temos lá em São Paulo, a gente se reúne, faz uns torneiozinhos de ping-pong, sinuca, se diverte. Qual é o gol mais bonito, na sua concepção, o gol mais bonito que você fez? Pode até não ser, como nós jornalistas gostamos de determinada entrevista, o público gosta de outra. O gol mais bonito que você relembra com muito prazer. O gol mais bonito para mim até hoje na minha carreira foi um gol que eu fiz contra o Manchester United, num jogo da Champions League, em 2007. O Dida, que era o goleiro na época, faz um lançamento e a bola vem pela lateral. Eu dou um chapéu num volante deles, trazendo a bola para dentro. Aí vem dois zagueiros assim para dividir a bola. Eu coloco a cabeça muito sutil assim entre os dois trombam e eu saio na frente do goleiro e faço o gol. Esse para mim é um gol muito importante, mas é um gol também assim bonito. Agora, e o seu drible mais constrangedor, Cacá? O drible que ele levou. Que eu levei? Tem alguns. O mais recente foi a minha última passagem no São Paulo. Eu tomei um drible por baixo das pernas do Rafael Moura. Nem lembro. No Inter. A bola assim na lateral, não tinha muito espaço assim para onde ele sair. Falei, daqui ele não vai conseguir sair. E ele só jogou a bola assim por baixo das minhas pernas. Foi um drible constrangedor, um excelente recurso que ele teve e conseguiu usar. E foi legal porque depois a gente pegou a bola, foi escanteio e eu fui lá dar os parabéns para ele. Parabéns por essa jogada aí. Foi... eu gostaria mais brabo por dentro. Bravo, mas Deus parabéns. Falei, essa aí eu gostaria de ter feito. Mas lembranças você tem em campo de um adversário muito violento? Quem foi esse cara que mais te deu porrada e que você ficou muito bravo e que tenha dado quiprocó no jogo? Violento, assim, eu nunca peguei um marcador muito maldoso, vamos dizer assim. Até porque quando eu comecei a jogar, mudou um pouco o futebol, né? Hoje tem câmera para todo lado, o jogador é muito seguido naquilo que ele faz. Então, mas sempre foi uma rivalidade muito grande, Brasil e Argentina, então sempre tiveram uns pegas ali dentro de campo, mas nenhum jogador específico, assim. Mas se tivesse que dizer um confronto que era mais quente, assim, Brasil e Argentina. Queria que ele falasse um pouquinho do Orlando City, não é? A gente falou do Flávio Augusto da Silva, que sempre foi uma pessoa onipresente aqui no meu programa, mas ele é o dono do time. Então, eu queria falar da tua convivência em Orlando, uma coisa assim sintética. Como é que é o Orlando City como clube? Como é que você vê isso do alto, panoramicamente? Bom, panoramicamente, Orlando City vamos dizer, que é o segundo time profissional aqui da cidade. Tem o Orlando Magic, que é o time de basquete, e agora chegou o Orlando City. Tem outros times profissionais, mas de ligas menores. Esses são das ligas mais importantes aqui dos Estados Unidos, um da NBA, outro da MLS. E o Orlando City hoje tem um número de fãs muito grande na cidade, tem mexido muito com a emoção do povo aqui. No começo eram muitos brasileiros e latinos que curtiam o futebol. Hoje já é um número de americanos muito grande que curtem, que vão nos jogos, que levam os filhos, a família. O Flávio disse para mim que numa pesquisa que ele fez, o soccer, o seu futebol, não o futebol americano, já é o esporte número 1. Essa pesquisa que ele fez, ele descobriu que o nosso futebol, o soccer, é o esporte mais praticado entre jovens e entre crianças e adolescentes. Americano.
Americanas, porque os outros esportes são muito seletivos. O basquete é muito seletivo pelo tamanho, pela estatura, e o futebol americano, os pais não têm aconselhado muito por causa da agressividade. Quando o menino cria uma certa independência, ele vai para o futebol americano, porque é parte da cultura deles e realmente, depois que você começa a conviver, é um esporte muito legal, mas é extremamente violento. Então, o nosso esporte para criança e adolescente, como é muito mais democrático também, pode menina, menino, o gordinho, o magrinho, todo mundo pode jogar e não tem esse problema de ser um esporte muito violento, acaba abrangendo aí toda essa galera e hoje é o esporte mais praticado nos Estados Unidos. Você falou em tecnologia, você é a favor de conferir os lances, o tira dúvidas através da televisão? Eu sou, desde que não tire a naturalidade do futebol. Então, acho que tem alguns lances no futebol realmente que precisam dessa tecnologia, porque a olho nu o juiz não tem condições. Velocidade que a bola pega na trave e entra no gol por milímetros é muito rápida, não tem condições nem do juiz, nem do bandeirinha enxergar isso, e isso realmente muda o resultado do jogo. Então, marcar um gol e anular depois do gol deve ser uma decepção. Né? Mas se realmente não for um gol, eu acho que é justo. O ruim é você fazer um gol e ter que esperar o juiz confirmar. Aí nesse aspecto, eu acho que vai tirar um pouco a naturalidade do jogo. Então, eu vou marcar um gol, não sei se eu comemoro ou não, porque eu tenho que esperar o juiz verificar como é que foi em que condições foi esse gol. Então, acho que quando for muito polêmico, aí seria interessante ter esse recurso. Agora, quando não, a gente não pode tirar um pouco essa naturalidade e aquilo que acontece no futebol. O Pelé era contra o pênalti, falou para mim nesse programa. Lembra-se da discussão? Pênalti, não existe pênalti, não pode ter pênalti. Você refletiu sobre isso? Essa é uma discussão muito grande. Vamos dizer, que é uma forma não tanto justa. A decisão pelos pênaltis. O pênalti durante o jogo é uma falta dentro da área, isso sim. Agora, a decisão por pênaltis, realmente, eu acho que poderia ser melhor estudada uma forma de ser um pouco mais justo. Aqui no futebol americano, cada time tem um ataque. Eu tenho um ataque, o seu time tem um ataque, até alguém conseguir pontuar e aí, assim, fazer a diferença. Eu acho que, não sei como seria isso no futebol, teria que estudar um pouco mais, mas acho que seria uma forma mais justa do que os pênaltis. Os pênaltis é muito cruel. Vamos encerrar com o Kaká com o questionário Proust. Vamos? O que você quer saber? Como ele viaja muito, qual que é a cidade do mundo que você mais gosta? Olha, realmente viajei muito, tem muitas cidades do mundo que eu gosto. Agora tem um lugar que para mim é muito especial, que é Fernando de Noronha. Eu gosto muito desse lugar, para mim é um lugar realmente onde eu me sinto muito à vontade. Hoje eu conheço muita gente lá, é um lugar maravilhoso no nosso país. E assim, o convívio com a natureza e a simplicidade, assim, tecnologia lá é muito rara, precária, sabe, as pessoas, é muito natural, então é um lugar assim que para mim, no mundo inteiro, é muito especial. Qual é o teu prato predileto ou a tua bebida predileta, Kaká? Você bebe muito? Não bebo, bebida alcoólica não bebo. Não fuma, claro. Não fumo, então minha comida predileta é o nosso arroz e feijão, essa é a minha comida predileta. Não tenho problema com a alimentação, gosto de tudo, gosto de experimentar outras coisas. Mas a minha comida predileta é o nosso arroz e feijão. E minha bebida predileta é água de coco. E o cheiro de infância? O cheiro de infância é a grama. Aos poucos... Cheiro de grama! Nossa, o cheiro de grama. Quando chove, então, que sobe aquele cheirinho. E até uma curiosidade, hoje o Zidane, treinador do Real Madrid, quando eu estive lá e convivi com ele um pouco, ele ficou 3 anos parado. Depois que ele parou de jogar, ele ficou 3 anos parado. E ele falou pra mim, aí eu perguntei pra ele, né, mas e por que você voltou? Ele falou, porque um dia eu acordei e não senti o cheiro da grama. Aí eu falei, olha, tô com saudade desse cheiro, e aí vou voltar. E aí ele voltou a fazer os cursos, voltou a ser treinador, mas esse cheiro do campo, da grama, desse convívio que a gente tem no dia a dia, realmente é um cheiro. Grama sintética, nem pensar, é isso? Hoje a tecnologia para grama sintética está muito aprimorada, tem excelentes empresas aí que fazem uma grama sintética muito boa, mas eu prefiro a grama natural. E a trilha musical da sua vida, Kaká? Qual é? Boa, trilha musical. Você tem uma da sua vida? Eu tenho uma. Qual é? Uma do meu casamento. Marcha nupcial, aí não. Excelente. A minha, eu acho que é
Eu diria que uma música muito especial para mim é Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, que é a música que a gente usou na Copa de 2002. Então ficou como trilha musical daquela conquista, e para mim, eu tinha 20 anos de idade, e esse ano fizeram 15 anos da conquista do Penta, e aquela música assim para mim ficou muito marcada. Eu tinha 20 anos, jogava no Brasil, no São Paulo ainda, e ter a oportunidade de ser campeão do mundo, disputar uma Copa, realmente foi uma coisa muito especial. E essa música era uma música que a gente cantava e tocava, né, durante toda a Copa. Então, Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, é uma trilha especial para mim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Agora, Kaká, como que você lida com o assédio das mulheres? Hoje, vamos dizer que é mais fácil, né? Vai aprendendo a conviver. No começo eu ficava muito sem jeito. Era difícil, não sabia como lidar, ficava, sabe, tímido. Alguém invadiu o seu quarto já? Tiveram alguns casos de fãs que entraram no quarto, invadiram, mas sempre numa boa, assim. Nunca foi nenhum problema sério. Mania tua, Kaká? Eu já falei que você é o escravo da simetria, que é maníaco por arrumação, que você já falou que está deixando isso, mas tem alguma outra mania? Não tenho nenhuma mania assim específica. Tem os meus, vamos dizer assim, meus rituais, né? Gosto de fazer as minhas orações. Sou um cara que sempre, onde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Então, não diria que é muito mania, é muito mais uma coisa Você minha. Você continua muito ligado à igreja? A igreja específica não. Hoje eu frequento uma igreja aqui em Orlando, que é a primeira igreja batista de Orlando. Uma igreja muito legal, muito boa, americana, pastor David. Mas continuo muito ligado a Jesus. Então continuo aí fazendo os meus estudos, lendo a Bíblia, orando. Então essa é uma coisa que eu tenho e levo muito comigo. Não diria que é uma mania, e sim uma coisa minha pessoal. Isso é uma declaração de fé. Todos nós temos também. Todos têm que ter. O que mais, Ellen Vicky, você quer saber do Kaká? Então, eu não. A maioria das mulheres me perguntaram, você vai falar com o Kaká? Pergunta o perfume desse homem. Deixa eu ver. Você não está cheirando nada hoje. Eu gosto de variar um pouco. Então não é sempre o mesmo perfume que eu uso. Hoje eu uso um perfume da Prada e uso um perfume do Dior masculino. Então esses são os dois perfumes que eu estou usando. Última pergunta, de verdade, um pouco tétrica a pergunta. Todo mundo gosta de ter uma frase no epitáfio do seu túmulo. O Jaguar, quando eu o entrevistei, ele falou um homem que deveria ter bebido mais. O que você colocaria no teu epitáfio? Bom, o que eu gostaria que... Ou eu colocar, ou gostaria... Acho que muito mais que as pessoas falassem, né? No dia do meu velório, enfim, que foi um servo de Deus, um pai presente para os meus filhos, um amigo fiel, e enfim, acho que essas coisas são aquilo que eu... Acredita em vida depois da morte? Eu acredito na vida eterna. Acredito na vida eterna com Jesus e com Deus. Kaká, obrigado, Kaká. Direto do centro de treinamento do Orlando City, aqui em Orlando, com Ellen Vicky, o nosso Kaká. Especial para vocês.